Oi, meus amores, bom dia! E agora vamos iniciar mais uma aula, a nona aula de Geografia. Como você está vendo, o título: Identidade do Povo Brasileiro. Em nossa última aula, tem já 2 semanas atrás, porque demos uma parada por conta da nossa comemoração folclórica, mas eu deixei para vocês uma introdução do que seria esse capítulo, sobre essa questão da nossa miscigenação, de como o povo brasileiro, ele foi misturado com muitos povos que aqui chegaram e que resultou na população que temos hoje em dia, né? Você tá lembrado dessa aula que aparecia bem essa imagem? Então, no final do vídeo passado, eu deixei um desenho animado ilustrando bastante assim para vocês e detalhando como viviam os índios. Sabe por quê? Porque hoje, em nossa aula, você vai achar que eu já fiz essa aula. Ficou para ser feito e vou fazer agora. Era para ser feito semana passada, né? A semana do folclore, quer dizer. Mas não foi feita. Então, na página 5, você pode abrir a sua apostila. E tem aí o título que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a identidade do povo brasileiro. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, dá uma olhada nessa imagem aqui. A nossa população, ela tem 3 etnias que eu considero a base da nossa formação, a base do povo brasileiro. Quem? Primeiro, os indígenas que aqui já habitavam. Depois, os europeus que chegaram e quiseram dominar toda a área, todo o pedaço, né? Tentaram dominar e escravizar os índios, não tiveram muito sucesso. Bom, daí eles trouxeram de forma desordenada, desumana, através da escravidão, a outra etnia, os africanos. Isso a gente também está vendo nas nossas aulas de história. Então, o que acontece? Nós temos aí na nossa formação inicial a base, esse tripé. Então não dá pra gente sair discriminando ninguém, porque ninguém é melhor que ninguém. Cada povo trouxe sua riqueza, contribuiu com a sua cultura, com as suas raízes, com as suas formas de viver. Eram 3 formas de viver totalmente diferentes. Aqui se juntaram, se adaptaram a trancos e barrancos, respeitando, desrespeitando, e depois de tanto tempo, de 1500 até hoje em dia, somos o resultado dessa miscigenação, dessa mistura, tá? Então, olha só aí essa imagem como eu disse. O que está escrito aí? Os indígenas, os portugueses, os africanos deram início ao processo de formação do povo brasileiro. Exatamente. Agora, na sua página 5, também tem essa mesma imagem. Então, você pode observar aí na sua imagem que nós temos a presença de uma família indígena. Repare como é o jeito e como eles se relacionam, como eles passam a rotina e convivem uns com os outros. Olha bem a diferença da habitação deles, da casa deles. Então a gente percebe que eles tinham o costume de viverem em grupos, se reuniam ali o grupo, a sua família, né? Eles dividiam tarefas, se misturavam crianças, adultos, mulheres. Existia o cuidado, cada um tinha a sua responsabilidade naquela convivência dos seus afazeres, por exemplo, e assim a gente vê. No segundo parágrafo, logo em cima dessa imagem, eu quero que você aproveite aí, pega seu marca-texto e leia comigo e vai marcando essa parte que é importante. Ao longo do tempo, a maior parte desse povo, ou desses povos, foi dizimada. Dizimada quer dizer acabada, devastada, atropelaram, se mataram. Então foram dizimadas pelo contato com os não indígenas. Os que sobreviveram tiveram a sua cultura alterada. Então, comparando o grupo indígena, as pessoas indígenas que vivem hoje, no século XXI, em nosso meio, com aqueles grupos indígenas que já moravam aqui quando os portugueses chegaram,
você vai sim perceber que houve uma alteração, houve uma mudança muito grande na cultura deles e no modo de viver, certo? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa alteração, essas mudanças. Muito bem, vamos para a página 6, que tem umas informações muito importantes. Você já ouviu falar na FUNAI? A FUNAI, Fundação Nacional do Índio. O que você imagina que seja a FUNAI? A FUNAI é uma palavra composta porque ela é abreviada, né? A Fundação Nacional do Índio. Então, ela é abreviada e todo brasileiro conhece e chama esse órgão de FUNAI. Na sua concepção, até onde você já ouviu falar sobre essa situação, sobre esse órgão? Você já ouviu falar? Você sabia que existe um órgão que tem muito a ver com os grupos indígenas até hoje, atualmente? Então, é o FUNAI, a FUNAI. Olha só esse recadinho aí. A FUNAI é o órgão indigenista, que o principal objetivo deles é cuidar desse grupo de pessoas, da população indígena. Então, ele é oficial e pertence ao Estado brasileiro. Quando a gente fala o Estado, a gente está falando agora nesse contexto como a nação brasileira. Sua missão é proteger, olha bem qual é a missão desse órgão, é proteger e promover, olha só, protege e promove direitos dos povos indígenas no Brasil. Será que eles cumprem fielmente esse papel? Depende muito. Primeiro, depende de quem está na frente dominando esse órgão. Geralmente, quem faz parte desse grupo, desse trabalho, são pessoas indicadas pelo governo federal, ou seja, pelo nosso presidente. Se o nosso presidente for aquele que tem um compromisso com todas as nações aqui, que aqui chegaram ou que aqui já estavam e que resultou no povo brasileiro, ele vai priorizar, ele vai colocar pessoas nesse órgão, pessoas competentes. E o que seria competente para que isso acontecesse? A competência nesse contexto seria pessoas que tivessem o compromisso com a população indígena, que realmente cuidasse, protegesse, buscasse dispositivos em forma de lei, buscasse as alternativas para poder cuidar, preservar e que esse povo nunca deixasse de existir em nosso país. Essa é a FUNAI. Tem mais informação no seu livro que você deverá ler depois, tá? Agora eu quero mostrar para você esse gráfico. Esse gráfico, ele é o resultado de uma pesquisa que foi realizada em 2010, foi realizada pelo Censo Demográfico, que é uma pesquisa nacional, onde eles estudam e pesquisam tudo sobre a população brasileira. E falando especificamente do grupo indígena, eles chegaram e trouxeram essa informação que é importante e preocupante. Observa aí, ó. O título desse gráfico diz: quantidade de indígenas na nossa população brasileira. Se essas informações foram baseadas desde 2010, então a gente considera que é uma informação mais recente, até o próximo censo acontecer, tá bom? Então, olha só. O que tá de verdinho aí, esses bloquinhos verdinhos aí, representa a quantidade de indígenas que vivem em terras indígenas, que vivem lá naquela parte que é demarcada, que é protegida pela FUNAI e por muitos órgãos e ONGs, que são organizações que não pertencem ao governo, mas que têm um compromisso por essa causa, em protegê-los. Então, essa parte verdinha está mostrando a quantidade de indígenas que ainda conseguem manter a sua vida, a sua rotina, o seu cotidiano nas suas terras. Mesmo com muita luta, com muito sofrimento, mesmo tendo sua cultura ameaçada e alterada, ainda vivem mais lá. Na parte azul, esse quadradinho azul, olha bem aí. Dá para você ver, se você também tiver com seu livro, na página 6, são os indígenas que moram e que vivem ou sobrevivem fora das suas terras indígenas, certo? E tem aí quantidades.
Agora eu vou mostrar só pelo gráfico, você poderá tirar sua dúvida consultando o seu livro, né? Nós temos um total aqui de indígena de 896.917 indígenas, no total, que moram e vivem nas suas terras ou fora das suas terras. Moram em cidades, na periferia, ou nos grandes centros. Então esse é o total. Gente, isso é um pinguinho comparando com a quantidade de indígenas que existiu antes dos europeus chegarem até aqui, certo? Isso nos preocupa. Agora, o que acontece com essa parte da população indígena que saíram das suas terras e tentam sobreviver na sociedade fora do seu lugar rural? Geralmente, os povos indígenas preferem morar nas suas terras porque lá eles já conseguem, já foram adaptados para sobreviverem num ambiente mais rural, onde existe mais a natureza. Ali eles têm um trabalho e um compromisso de preservar, cuidar, plantar, tirar o seu sustento para poder sobreviver. Então, tirar o povo indígena da parte rural é como se nós estivéssemos tirando assim um peixe e deixando ele fora da água. Como vai sobreviver, né? Mas, apesar de tudo, como o ser humano é um ser adaptável, que consegue se adaptar, alguns indígenas saíram e tentam sobreviver, tentam se adaptar nessa forma de vida em que nós já estamos acostumados a viver, certo? Então, é um detalhe bem importante isso aí, para que a gente observe. Então, olha só essa imagem, no Você Sabia? Aqui eu vejo alunos de uma escola, lá do Mato Grosso. Eles estão comemorando aqui, fazendo um desfile em comemoração ao 7 de setembro, a independência do Brasil. Você percebe que os estudantes estão todos uniformizados? Mas tem um que está segurando a bandeira do Brasil que ele não está uniformizado. Por que será? Isso mesmo, porque ele é um indígena que mora e sobrevive fora do seu habitat natural, fora da zona rural. Ele mora na cidade. E é importante a gente pensar um pouquinho mais sobre isso, né? Ele mora na cidade, portanto, os indígenas brasileiros atuais, eles aprenderam a falar a língua portuguesa, que é a língua oficial do nosso país. Eles aprenderam a vestir-se, a se relacionar, eles se adaptaram em todos os sentidos. Mas isso não significa que ele deixou de ser índio. Ele deixou de lado a sua cultura e o seu jeito de viver indígena. Eles podem sair e ficarem longe o tempo que for, mas eles sempre vão voltar para a sua raiz. Eles voltam sempre. Então, olha o que diz. Você sabia? Olha aqui. No total desses 896.917 indígenas brasileiros, foi o dado, né, do censo de 2010, desse tanto aí, 324.834 residem em áreas urbanas, ou seja, moram nas cidades. Em geral, eles trabalham, vão para a escola, falam a língua portuguesa, normalmente como qualquer cidadão brasileiro. Mas isso, no entanto, não quer dizer que eles abandonaram seus valores, suas crenças, suas tradições e seus costumes. Então isso é bem legal, é importante, tá? Agora, falando um pouquinho mais sobre as terras indígenas, tem uma outra imagem que é importante a gente falar um pouco sobre ela agora, na página 7. No início da página 7, existem fotos aéreas de algumas tribos indígenas atuais, do jeito como eles se organizam e vivem. Então você vai poder ver aí, ó, terras no Mato Grosso, em Querência e também em São Paulo de Oliveira, na Amazônia. Tem duas fotos aí interessantes. Mas eu escolhi essa daqui porque essa daqui me chamou mais atenção e deve também preocupar todos nós, todos os brasileiros. Porque, olha, mesmo a FUNAI lutando e as ONGs lutando para que o índio tenha direito às suas terras, possa viver em paz, possa continuar com a sua tradição, existe uma luta muito grande. Primeiro, porque muitas pessoas que não fazem parte dos grupos indígenas oficialmente mesmo,
ou os vizinhos dessas terras demarcadas. Primeiro, que a grande responsabilidade para demarcar essas terras é do governo federal, do nosso presidente. Então, é uma luta, uma resistência muito grande, porque existem grupos que brigam e querem ter direito a essas terras. Mas se nós tirarmos esses poucos grupos indígenas das terras deles, eles vão sobreviver por muito tempo? Onde vamos colocá-los? Vão ficar largados, jogados na rua, como muitos que vêm e acabam virando mendigos? Então, é uma pressão e uma luta muito grande. E só quem sofre são eles, porque são ameaçados de morte. Se você ligar a TV, você sempre vai ouvir ou ver alguma informação falando de guerras, de brigas, de morte, de pessoas que vão lá porque querem tomar as poucas terras que sobrou para esse grupo indígena. E eles também se armam e lutam contra todas as tentativas, né, de roubo, porque além de roubarem as terras, eles querem tirar proveito sem responsabilidade com a terra. Olha aí nessa foto. Você percebe um indígena aí, perto da floresta e perto de um lago, não é isso? De um rio aí? Tem um animal morto. Você vê também que tem lixo em volta desse animal? É isso que acontece quando pessoas que não fazem parte daquela tribo, daquele grupo indígena, eles acabam poluindo, destruindo toda a preciosidade que é a natureza para o índio. Destruindo e poluindo suas águas, suas terras, poluindo tudo. E uma vez poluído, acaba aí a oportunidade de sobrevivência desse grupo tão importante, que foi quem mais deu origem para a nossa existência hoje, né? Olha só, o rio ficou poluído após o rompimento de uma barragem. Tem essa informação no seu livro. Mas, no segundo parágrafo, acima dessa foto, eu também vou fazer uma leitura, que é uma informação importante. Então, pega o seu marca-texto. E diz assim, ó, pode marcar todo esse parágrafo. Mesmo sendo um direito dos povos indígenas, eles sofrem com invasão de grande parte de pessoas e grande parte das suas terras também, por pessoas que querem explorar os seus recursos. Também enfrentam a falta de respeito daqueles que vivem e trabalham nas áreas próximas às suas terras, que aplicam pesticidas, agrotóxicos, venenos e promovem desmatamentos, provocando poluição do ar, do rio e dos solos. Isso quando não provocam queimadas também, certo? Então, galerinha, esses são os pontos mais importantes. A gente sempre está falando, depois a gente volta, porque são pontos que a gente precisa dar atenção. Não dá para fechar os olhos ou ignorar e fingir que não existe. Devemos nós, cada um de nós, além da consciência, mudar a nossa atitude para com essa população tão sofrida. Cabe a nós também cobrar dos nossos representantes políticos que tomem medidas e ações que garantam o direito à vida desse grupo de pessoas com dignidade, certo? Se esses políticos que estão aí, se eles não estão priorizando a vida e os recursos necessários para essa população, precisamos trocá-los. Precisamos lembrar desses problemas na hora em que a gente vai votar nesses políticos. Hoje você é uma criança, meu aluno do 4º ano B, mas é bom que você já comece a pensar sobre essas questões, porque logo, logo, você também estará exercendo o seu direito pelo voto. E o nosso voto pode mudar essa situação ou pode piorar essa situação. Então precisamos de pessoas que se engajem nessa luta, que realmente olhem para essa população e vejam como irmãos. Devemos lutar junto com eles, porque juntos somos mais fortes e juntos somos todos brasileiros. Hoje, em nossa live, a gente vai conversar um pouquinho mais também sobre isso. Eu até já mandei as fotos, né, para correção dos exercícios, mas nós vamos fazer uma reflexão sobre essa aula. Beijo e espero você. Até daqui a pouco. Como vivem atualmente os índios no Brasil? Texto retirado do portal UOL. Narração: Poliana Andrade. A população indígena é muito diversa.
Alguns grupos vivem nos centros urbanos. Inclusive, há aqueles que exercem cargos públicos, frequentam universidades, trabalham em empresas. Há ainda os que não mantêm nenhum contato com pessoas fora das aldeias. Segundo dados publicados pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio, a população indígena em 1500 era aproximadamente 3 milhões de habitantes, divididos entre 1.000 povos diferentes, sendo que aproximadamente 2 milhões estavam estabelecidos no litoral do país e 1 milhão no interior. Em 1650, esse número caiu para cerca de 700 mil indígenas, chegando a 70 mil em 1957. De acordo com Darcy Ribeiro, um antropólogo brasileiro conhecido por estudar os povos indígenas, cerca de 80 povos indígenas desapareceram no Brasil no século XX. Povos indígenas atualmente. O Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, constatou que atualmente há no Brasil cerca de 817.963 indígenas. Deste total, 502.783 encontram-se na zona rural e 315.180 habitam os centros urbanos. O censo também identificou, em parceria com a FUNAI, 505 terras indígenas, representando 12,5% do território brasileiro. Desse total de terras, em apenas 10 apresentam uma população indígena maior que 10 mil habitantes. Quantos índios vivem no Brasil atualmente? Segundo o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vivem no Brasil cerca de 817 mil indígenas, representando 805 etnias. A maior concentração de indígenas, segundo a FUNAI, encontra-se na região norte, onde 54% das terras são indígenas, especialmente na Amazônia e na região centro-oeste, com 19% das terras. Ao todo, as terras indígenas representam 12,5% do território brasileiro. Mais de 500 mil indígenas encontram-se na zona rural e um pouco mais de 300 mil na zona urbana. O censo aponta também que em todos os estados brasileiros há presença de população indígenas. Também foram registradas 274 línguas indígenas no país. Vale dizer ainda que 17,5% da população indígena não fala o português.